Sexta-feira, 7 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre o que esperar de João Fonseca contra Casper Ruud. Vou comentar a frase e a polêmica inútil relacionada ao que o João falou sobre o Djokovic. Vou repassar os resultados do dia em Toronto e Montreal. E no fim responder as perguntas dos apoiadores. Tem perguntas sobre Zverev e tem perguntas sobre a gincana de duplas mistas do US Open. Olha ela aí voltando a ser tema aqui do Café com Cossenza. Adoro essa gincana, adoro falar mal dessa gincana. Acho patética. Mas vamos lá, né? Vamos começar falando logo sobre João Fonseca e Casper Ruud. Jogo que vale vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. Um duelo que aconteceu recentemente em Roland Garros, com vitória do João, 3-1. Lá era oitavas de final. Lá era saibro, agora é quadra dura. Lá era slam, fim de gira. Agora é o Masters 1000, quadra dura. Começo de pré-US Open para os dois tenistas. Então acho que se a gente parar e olhar, acho que tem mais diferenças do que semelhanças nesses dois encontros. Primeira coisa, acho uma tremenda bobagem esse papinho de que sede de vingança, o Casper Ruud vai entrar babando porque perdeu em Roland Garros, quer se vingar, sangue nos olhos. Isso aí nem encaixa com o perfil do Casper Ruud, né? Sejamos sinceros. E honestamente, acho que hoje no circuito ninguém pensa muito assim. Né? Essa coisa de alguém perder e entrar no jogo seguinte querendo vingança, acho que já não cabe mais no circuito. Todo mundo quer ganhar, claro. Ninguém quer ter uma sequência de derrotas para o mesmo tenista, que isso afeta mentalmente também, tanto para um lado quanto para o outro. Mas não tem essa relação assim quase de guerra, quase de combate. E muito menos Casper Ruud, que não faz mal para uma mosca. Isso, aliás, até é outro assunto que a gente pode debater em outra ocasião. Mas tem um lado bom e um lado ruim, que é, tipo, se o Casper Ruud fosse bonzinho ou menos bonzinho, talvez ele ganhasse mais algumas coisas. Tem gente que acha isso, eu acho que vale o debate, né? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas óbvio que ele quer ganhar a partida, óbvio que ele deve ter saído daquele jogo de Roland Garros pensando que podia ter vencido, porque foi um jogo duro. Segundo set ele teve aquele set point ali que uma bola do João entrou por um fio de cabelo e o João venceu aquele set no tie break. O Casper Ruud venceu o terceiro set, então a gente podia estar falando ali de uma bola para cá, uma bola para lá, 2-1 para o Casper Ruud, sei lá o que ia acontecer. Mas o João foi muito melhor nos pontos grandes ali, nos pontos importantes, inclusive esse set point. Mas é normal que o Ruud tenha saído de lá pensando, não foi uma surra, se eu tivesse feito uma coisa diferente aqui, uma coisa melhor aqui, um ponto para cá, um ponto para lá, seria outro cenário. Né? Fui até olhar para ver se tinha coletivo do Casper Ruud depois daquele jogo, mas ele não deu coletivo, ou pelo menos não tem uma transcrição no site oficial. Para mim, eu acho que tem duas questões interessantes na partida dessa sexta-feira. A primeira é, o que o Ruud aprendeu ali? Ou o que ele pode tentar fazer de diferente. O que ele observou pensando naquele jogo e que ele pode aplicar do tipo, isso aqui eu posso fazer melhor, isso aqui eu posso fazer de diferente. Não sei, honestamente, né? Ele vai sacar diferente? Ele vai atacar mais à direita do João? Acho difícil, mas vai fazer alguma coisa de diferente? Vai ser mais paciente? Vai agredir mais? Vai entrar mais na quadra para agredir nas devoluções? Honestamente, eu não tenho nenhum palpite aqui muito rebuscado. Não acho que seja, por exemplo, o perfil do Casper Ruud entrar mais na quadra para agredir a devolução, nem no segundo saque do João, mas talvez seja uma tentativa válida, porque o João tem um kick ótimo, e esse kick aberto faria o Casper Ruud, né, primeiro começar o ponto com o backhand, que é o golpe mais fraco dele, e segundo, faria ele começar o ponto devolvendo lá do fundão, já do corredor de dupla, tendo que correr para cobrir o resto da quadra. Então, de repente, seja interessante para o Casper Ruud entrar e ser um pouquinho mais agressivo, pelo menos no segundo saque do João. Não sei se ele vai tentar, não é o perfil dele, não é uma devolução que ele faz com frequência. Eu acho que é bom para o João isso, tá? Em compensação, na quadradura, talvez o saque do Casper Ruud seja mais eficiente. Não sei como é que o João vai devolver, se vai lá para trás, se vai tentar ser mais agressivo, jogar, né, mais dentro da quadra.
Acho que o Casper Ruud pode conseguir mais ponto de graça agora em Montreal do que conseguiu em Roland Garros. Repito, não sei como é que o João vai devolver, qual vai ser a postura dele, mais para frente, mais para trás. Tem ajustes que os dois podem fazer em relação ao que aconteceu em Roland Garros. Sempre tem alguma coisa. E o segundo elemento, segundo aspecto aqui que eu acho que eu estou intrigado para ver no jogo dessa sexta-feira, é baseado no momento dos dois. Porque aquele jogo de Roland Garros foi dia 1º de junho, 2 meses atrás, o João estava voando. Ele vinha de uma vitória sobre o Djokovic, numa atuação soberba, 5-7, estava com a confiança lá no alto, transbordando. Agora ele entra em quadra 2 dias depois de uma atuação bem mais ou menos sobre um Tsitsipas que jogou bem mais ou menos. O segundo set do João foi bom? Foi. Mas na hora de sacar para o jogo ele jogou mal. Então não é que ele estava voando em quadra. E hoje, será que ele consegue ditar tantos pontos como fez em Roland Garros? Com o nível de confiança e ritmo de jogo que ele está? Não sei, né? O outro lado dessa moeda é que o Casper Ruud também não está voando. Ele fez um jogo, jogou bem, mas não é pra gente fazer aquele terrorismo do tipo falar que o João vai precisar fazer a partida da vida dele para ganhar do Casper Ruud em Montreal. Não é isso, né? Como eu falei, é um começo de pré-US Open. Ninguém tá voando num torneio desses. Essa é a verdade. O Zverev já caiu, o Medvedev já caiu, fez uma partida pavorosa na quarta-feira, perdão. O Musetti não jogou bem contra o Roda, o Musetti também voltando. Aliás, acho até que o Musetti terminou a partida jogando bem, mas ele chegou tarde para a festa, né? Ele esboça uma reação depois que ele já está 2 quebras de saque atrás no segundo set. E o Roda, de novo, outra boa partida. É um cara, como eu falei outro dia, consistente, que tem recursos para ganhar jogos de maneiras diferentes. E ele na quadra dura tem uma devolução agressiva, joga mais dentro da quadra, pressiona adversários. É um cara que pode ganhar devolvendo, pode ganhar atacando, tem opções. É um cara interessante de ver, né? Inclusive pode ganhar catimbando. Não sei se o senhor Luiz, grande senhor Luiz, viu, mas o Roda nessa quinta-feira, quando o Musetti estava sacando 3-5, 0-15 no segundo set, o Roda foi lá e trocou o tênis. Acho que o cadarço quebrou de novo. Mas dessa vez ele trocou o tênis, não trocou o cadarço, foi mais rápido. Então quero que o senhor Luiz mandou mensagem para mim pedindo tem que trocar o tênis, não pode, demora muito para trocar o cadarço, tal. Tava revoltado o senhor Luiz. Mas enfim, né, o de Minaur também já perdeu, o Tiafoe abandonou, perdeu do Rinderknecht. Então é um momento em que ninguém está voando. É o tipo de momento em que o importante é ganhar partidas, encontrar maneiras de ganhar partidas, como o João encontrou a maneira de ganhar do Tsitsipas. Mesmo, né, fez um primeiro set bem ruim pro padrão João, 18 erros não forçados, que é coisa demais. Mas, como eu falei no outro dia, eu acho que o encaixe, o matchup do João com o Ruud é bom pro João. Porque, repito, os pontos vulneráveis do João, vamos lá, backhand, devolução, segundo saque, nada disso o Casper Ruud tem armas para machucar o João consistentemente. Trocar backhand com backhand, não sei, eu acho até que é melhor pro João. O Ruud, para agredir o backhand do João, teria que jogar no inside out, jogar, né, a direita dele na esquerda do João e aí desproteger a quadra, que é o que o Tsitsipas poderia ter feito se tivesse jogado melhor, mas, né, também não conseguiu. Devolução de segundo saque, que o segundo saque do João é mais atacável. O Ruud não tem essa devolução agressiva natural. Pode ser que ele tente nessa partida, vamos ver o que acontece, mas não é o natural. E a devolução do João, o Ruud não tem um saque monstro para ganhar um monte de ponto de graça, assim, né? Sacando. Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que gosta muito do saque do Ruud. O Opelka, por exemplo, vive elogiando o saque do Casper Ruud. Eu não acho que seja esse espetáculo todo. É um saque que é um pouquinho mais difícil de ler do que a maioria, os tenistas falam, até porque é um saque que tem um toss baixo, é um movimento rápido, né? Ele está soltando a bola e já está fazendo um movimento, soltando a bola com a esquerda e já fazendo um movimento de saque com a direita. É um saque mais rápido. Mas não acho que seja esse espetáculo todo também. Então é bom para o João que não tem uma devolução sensacional. Então por isso que eu acho que é um encaixe bom para o João.
E lembrando, esse jogo começa não antes das 20 horas, às 8 da noite, horário de Brasília. Antes de ir adiante, tá curtindo o Café com Cossenza? Dá um like, compartilha, manda um comentário, encaminha para um amigo, ajuda a fazer o algoritmo rodar, ajuda a levar o Café com Cossenza para mais gente todos os dias. Agradeço sempre. E quem quiser saber mais sobre como apoiar o meu trabalho, como apoiar o Saque e Voleio, o Café com Cossenza, entra lá no apoia.se/saque e voleio para saber os valores e o que eu entrego em troca, beleza? Na dúvida, manda uma DM para mim, manda um e-mail. Meu e-mail é ac@cossenza.org. E DM pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Twitter, tá? Seguindo adiante, ontem pipocou uma polemiquinha sobre uma frase que o João deu na coletiva depois de ganhar do Tsitsipas, porque perguntaram para ele sobre a opinião que o Djokovic deu para encurtar jogos, né? Todo mundo viu que o Djokovic falou recentemente que gostaria que as partidas fossem com 5 sets de até 4 games cada, aquele formato idiota que usam no Next Gen Finals, que tem um monte de tie-break. E o Djokovic sugeriu que isso fosse no circuito, sem vantagem, para manter as partidas com duração aproximada de 2 horas. E aí perguntaram para o João sobre isso em Montreal, depois de ganhar do Tsitsipas, e o que ele respondeu foi o seguinte: olha, eu me diverti, tradução livre, tá? A frase dele é em inglês. Eu me diverti jogando 4 games, 7 de 4 games no Next Gen Finals, não posso reclamar, mas acho que ele está falando isso por causa do físico. E tem risadas. Ele está ficando mais velho e é o que eu posso dizer, né? Não estou elogiando nem criticando, mas acho que é mais sobre o tênis clássico, a história do tênis, e o tênis tendo 6 games nos sets. É importante. Acho que é o tênis clássico, acho que é a história do tênis. Mas não posso reclamar dos sets de 4 games porque tive bons resultados com isso. Se vocês pegarem um dos episódios do Serve, do podcast do Andy Roddick, ele fala a mesma coisa e dando risada, em tom meio que zoando o Djokovic, dizendo que o sérvio nunca falaria isso 10 anos atrás, quando ele era o rei dos 5 sets e tinha 10 anos a menos, né, 29 anos. Mas foi o João que falou em Montreal e já tem hate em cima do garoto por causa disso. Gente dizendo que ficou decepcionada com ele, gente dizendo que ele foi mal educado, deselegante, que ele atacou o Djokovic. E eu tenho uma preguiça enorme desse povo, meu Deus do céu. Mas aí você pode estar perguntando, se você tem uma preguiça enorme desse povo, por que você está comentando isso no café em vez de ignorar? Porque é importante pontuar uma coisa. É por causa de reações assim, bestas, desproporcionais, que os atletas param de falar, que eles deixam de serem espontâneos, né? E que ninguém venha com esse papo de coisa da imprensa, a imprensa está aumentando isso. Porque eu não vi ninguém da imprensa, nenhum site, atacar o João por isso. Os sites reportaram o que o João falou, né? Quem atacou foi fã, né? Fã chato, e aí ganha atração, incomoda o atleta, e o cara começa a ficar sem querer falar coisas em entrevista, né? O cara começa a dar entrevista sem dizer nada, sem um pingo de personalidade, e fica chato demais. E é assim que começa esse processo. Pega um garoto de 18, 19 anos, massacram uma frase qualquer, acho até que nessa não vai ser muito mais do que foi. Mas o processo é sempre o mesmo. Pegam uma frase solta, uma frase que ele tentou ser divertido, que ele tentou fazer um comentário ingênuo, aumentam, tiram a coisa botam a coisa numa proporção bizarra, e o garoto, o tenista, o atleta, começa a falar menos e menos e menos, e aí começa a dar um monte de entrevista protocolar, chata, sem graça. Assim que começa. E sempre tem essas parcelas pequenas de fãs que são chatos, os mais fanáticos, os mais radicais. Tem em todas as torcidinhas, tá? E essa fração da torcida do Djokovic, em especial, é chatíssima. Estão sempre achando que o Djokovic está sendo atacado, que ele está sendo desrespeitado, que ele deveria ser mais valorizado, blá 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 blá. É sempre o mesmo discurso. Gente, nem toda opinião vai ser a que vocês querem ouvir, né? E nem por isso é desrespeito. Tem gente que comenta tênis que não é fã, que está aí para dar opinião, e aí vocês vão concordar, não vão concordar. Tem opinião que vai ser elogiando o tenista que vocês preferem, tem opinião que vai ser criticando ou falando algo que vocês não querem ouvir sobre o tenista que vocês gostam mais. Eu não estou aqui para puxar saco de fanático. E não é só comigo, tá? Não é o João, não é ninguém.
né? E isso vale para todos os fanáticos, não só para os fanáticos do Djokovic, né? Mas esses fanáticos são chatíssimos porque eles compartilham nos grupos de bate-papo, nos chats, e aí vem uma coisa que é direcionada. Você começa a perceber que os comentários vêm todos na mesma hora, na mesma onda. É uma milicinha patética atacando gente que deu só uma opinião e que não faltou com respeito com ninguém, né? Outro dia aconteceu algo parecido com isso num cafezinho de boteco aqui, que eu disse 5 resultados da história do tênis que eu mudaria. E desses 5 resultados, tinha 2 vitórias do Djokovic e 2 vitórias do Federer. Que eu tirava 2 vitórias do Djokovic e tirava 2 do Federer. Quem foi que me atacou? Os fãs do Djokovic, né? Foram poucos, graças a Deus, todos já estão devidamente bloqueados, mas é sempre isso, cara, é chato, sabe? Porque eu troquei 2 resultados numa parte do podcast que era uma brincadeira, sabe? E aí ataca, porque desrespeita, você sempre fala isso, sempre vocês todos são contra o Djokovic, é sempre um comentário assim generalizando, falando bobagem, gente que não conhece quem tá falando, nunca leu nada, mas viu um comentário, achou besta e resolveu, né, se achou no direito de atacar. É chato, é uma preguiça enorme. Mas para resumir, não vi nada demais no que o João falou que o Roddick tinha falado, só que o Roddick não vai atacar, né? E que o João, espero, não pare de dar entrevista com a personalidade que ele tem, né? Que não mude isso. E só para um contexto aqui, talvez o Djokovic não saiba disso, ou se souber, não está optando por não citar, mas se ele pegar números de alguns jogos, de alguns torneios do circuito, ele vai ver que alguns torneios, a maioria dos jogos nem chega a 2 horas, tá? No formato atual, com vantagem, game 7 de 6 games, tá? Mais da metade. Só esse ano, tá? Isso aconteceu em Miami, Indian Wells e Monte Carlo. 2 Masters em quadradura e um Masters no Saibro. Como é que eu sei disso? Porque eu peguei esses 3, eu vi todos os placares, a duração de todos os jogos e fui fazer as contas. Então, mais da metade dos jogos de Indian Wells, mais da metade dos jogos de Miami, mais da metade dos jogos de Monte Carlo. Esses jogos todos não tiveram nem 2 horas de duração. Não é 3 não, tá? 2. Então, esse tipo de opinião, baseado em número que sai do nada, ou baseado em nada, né, seja do Djokovic, seja do Mouratoglou, seja do Piquet, não ajuda em nada o esporte. Porque ele está se baseando em coisa da cabeça dessas pessoas que querem, né, tênis mais rápido e acham que isso vai dar resultado, né? E jogos de 3 horas, então, são muito, mas muito exceção no circuito normal, né? Masters 1000, melhor de 3. Deixa eu repassar resultados de brasileiros aqui. Nessa quinta-feira, o Marcelo Melo jogou com o Zverev e eles perderam dos convidados locais, isso em Montreal, tá? Do Duncan Chen e do Alexis Galarneau, 6-3 e 7-5. Na chave de duplas masculinas ainda tem Orlando Luiz e Rafael Matos, eles jogam contra o Bolelli e o Vavassori. Nessa sexta-feira, esse jogo está marcado para 13h30, horário de Brasília, na quadra 9. E a Luísa não jogou por causa de uma lesão, mas a Gabriela Dabrowski entrou na chave, jogou com a Alexandrova e perdeu da Goff e da McNally. Esse jogo foi 11-9 no match tie-break. A Dabrowski e a Alexandrova tiveram match point nesse match tie-break, não converteram. Também tiveram um set, uma quebra de vantagem. Elas ganharam o primeiro set e abriram 2-0 no segundo, mas não conseguiram aproveitar. Vamos terminar... Não, vamos terminar não, né? Vamos ver os resultados do dia ainda. Eu tô afobado aqui. Deixa eu abrir aqui minha janelinha. Nada de muito, né, fora do normal aqui. Darderi ganhou do Jung Chang, o Fizz ganhou do Navone, o Norrie ganhou do De Minaur. Esse aí sim foi um resultado um pouquinho fora da curva, porque o De Minaur não só venceu o primeiro set, como esteve 5-2 acima no segundo, e de repente ele perdeu 7-6, esse segundo set, e tomou 6-1 no terceiro. Esse resultado sim, fora da curva. Que mais? Nuno Borges ganhou do Hanfmann, Lehetka tirou o Blocks, o Roda ganhou do Musetti, Nakashima tirou o Droguet, 7-5 no terceiro. O Droguet foi quem entrou naquele buraco ali que estava o OGL acima, que desistiu, né? Resultado bom para o Nakashima. E o Hinderknecht estava ganhando 6-2, 2-0 e avançou quando o Tiafoe abandonou. Então, deixa eu ver, vou até abrir aqui a chave masculina, ou a chave de Montreal, porque Montreal é só homens. Já tem metade das oitavas de final, e essa metade está assim: Lehetka contra Roda, Fizz e Norrie,
Borges e Darderi e Hinderknecht e Nakashima. Esse quadrante aí de baixo tá uma loucura, hein? Um semifinalista vai sair de Borges, Darderi, Hinderknecht e Nakashima. O outro semifinalista sai de Lehetka e Roda e Fils e Norrie. Um pouquinho mais forte aí pra mim, eu acho. Em Toronto, no WTA 1000, Alexandrova ganhou da Gibson, a Iga fez 6-2, 6-1 na Golubic, Schneider tirou a Kalinskaya, Pegula passou pela Arahimova, Kostyuk fez 6-3, 6-1 na Madison Keys, resultado importante, Anisimova 6-4 no terceiro em cima da Bartunkova, Sabalenka fez 3-4 na Zhang e a Svitolina 6-1, 6-1 na Potapova. O que significa isso? Metade das oitavas de final tá assim: Sabalenka, Alexandrova, Svitolina e Anisimova, jogão, Pegula contra Schneider e Swiatek contra Kostyuk. Legal, hein? Esse jogo contra Kostyuk é daqueles jogos que testam o saque da Iga, né? Porque é o saque que é vulnerável, que tem seus altos e baixos, e a Kostyuk vai pressionar nas devoluções, vamos ver como é que a Iga vai reagir. Aconteceu recentemente e não foi bom para a Iga. E foi isso. Vamos terminar agora, sim, vamos terminar com as perguntas dos apoiadores. A primeira delas é do Leonardo Ferreira. Você acredita que a torcida, a imprensa alemã, critica ou criticará o Zverev por ter ido a Ibiza com o Nadal e treinado em Maiorca na mesma intensidade que a imprensa, a torcida brasileira, criticaria o João caso ele tivesse perdido no seu primeiro jogo pós-pausa? Vamos lá. Eu não sei da imprensa alemã, honestamente eu não leio imprensa alemã, não sei o nível de cobrança que tem no Zverev para fazer uma comparação honesta aqui, Leonardo. Né, e isso vale para a imprensa e para a torcida. Realmente eu não leio, né, eu não entendo alemão, então isso me afasta naturalmente das redes e dos veículos de imprensa alemães. Então eu não sei te dizer. O que eu acho sobre o João é que, assim, eu acho que a imprensa brasileira critica pouco o João. E não sou eu reclamando, não. Eu acho que a imprensa tenta fazer análises um pouco mais equilibradas. A imprensa especializada, de modo geral. Eu acho que a torcida, e aí acho que é uma parte da torcida, que realmente reclama muito, que gostaria de ver o João jogando toda semana e que enche o saco. Mas, né, não sei realmente do Zverev, né? Então, é isso. E sobre essa pausa, né, acho que vale reforçar aqui o que eu falo sempre. A gente pode concordar ou discordar, isso é do jogo, né? Como eu falei, você ganha de um lado, você perde do outro quando você faz uma pausa assim de um mês sem jogar o circuito e volta no Masters 1000. Você ganha no longo prazo, em tese, na questão física, ganha no descanso mental, que foi algo que o João falou na entrevista pro Conca, na ESPN, Conrado Juliette, que eu falei isso no último café, inclusive, acho que é um aspecto que poucas pessoas levam em consideração quando pensam numa sequência de torneios, o desgaste mental, que é fazer uma sequência como a que o João vai fazer agora, e começando em Montreal e que vai até Paris em outubro, ou novembro, sei lá. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas vai ter gente que vai discordar, que vai atacar, que dizer que precisa trocar de técnico, blá blá blá, blá blá blá. A gente já conhece essa rotina, não muda. E a outra pergunta é do Pedro, sobre as duplas mistas no US Open. Vamos lá, adoro. Tem uma dúvida irrelevante, mas é bom, Pedro, dúvida irrelevante é tão relevante quanto esse torneio aí. E a pergunta é a seguinte: as duplas são formadas pelos organizadores ou jogadores que se organizam entre si? Volta e meia eu me deparo com notícias tipo fofoca que não sei quem convidou fulano ou fulana, mas me parece tudo arranjado. Pedro, o torneio eu acho que nunca falou oficialmente sobre isso, mas o que eu ouço de fontes boas é que o torneio tenta formar algumas duplas. Né? Chega para alguns jogadores, tenta fazer esses casamentos e os jogadores topam ou não topam. Né? Tipo o Djokovic e Sabalenka toparam. Então, pelo que eu ouvi, tá? O torneio direciona principalmente os simplistas que estão ali, né? Os mais famosos, que o torneio faz uma força extra para eles entrarem, então o torneio tenta fazer esses casamentos e os jogadores aceitam ou não. E tem uns que, óbvio, são os duplistas que eles formam, né, naturalmente, que é o caso da Dabrowski com o Eliovara, ou nem é duplista, né, mas a Ostapenko vai jogar com Arévalo. Isso não veio do torneio, pelo que eu entendi. Mas é isso, né, o torneio faz uma força para botar um monte de simplista nessa gincana aí. Tá bom?
Então, bom, obrigado para quem ficou até aqui. Lembrando que Fonseca e Rude começa não antes das 8 de Brasília. Apoiadores recebem análise do jogo em áudio logo depois de acabar, como eu sempre mando. E quem não é apoiador, espera o café de amanhã, que eu trago uma análise lá também. Beleza? Obrigado, gente. Uma ótima sexta-feira para todo mundo e um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.